Pessoal, então eu queria agora falar com vocês de tratamentos térmicos aplicado em aço, tá? Assim, muito disso a gente já viu e dos tópicos que a gente vai tratar nessa aula, eu acho que na parte toda de aço, essa eu queria que vocês levassem assim com um maior grau de cuidado, porque a gente dá alguns nomes para os tratamentos térmicos, mas assim, esse nome não o nome e a sequência que eu estou descrevendo aqui ela não está escrita na pedra, tá? Eu vou explicar ao longo dessa aula, mas assim, não é só porque eu falei esse tratamento térmico que o produto vai ser exatamente esse ou que a condição tem que ser exatamente essa, tá? É mais importante, porque assim, num curso técnico, por exemplo, tem muito de decorar. Isso gera isso, isso gera isso, isso gera isso. Como vocês são engenheiros, o principal, assim, principal coisa que se espera de um engenheiro é que vocês pensem no problema, né? Que você não simplesmente use uma solução pronta, mas que vocês pensem. Então, na prática, as coisas não estão, que nem eu falei no fim do vídeo passado, dentro de caixinhas, né? Isso aqui é isso, pronto, acabou. Né? Cada caso é um caso. E o engenheiro é que tem que ter esse discernimento de parar para pensar e analisar caso a caso, tá? Então, tratamentos térmicos é um exemplo disso. Então a gente pode definir aí tratamentos térmicos, que a gente já vem falando deles aí já há um tempo, como uma operação que a gente realiza aí no estado sólido, que em geral vai envolver então aquecimento, um patamar em uma certa temperatura, ou seja, segura isso numa certa temperatura por um certo tempo, seguido de um resfriamento. Esse aquecimento, essa temperatura e esse resfriamento, todos controlados para dar para a gente alguma mudança microestrutural que a gente deseja, né? Alguma mudança microestrutural aí que vai ser possibilitada em alta temperatura, né? Na temperatura que eu escolher para fazer esse tratamento térmico. Então, alguns objetivos aí que eu vou fazer o meu tratamento térmico, né? Que a gente está vendo principalmente no contexto de alterar propriedades mecânicas, que quase sempre o motivo que a gente vai então procurar esses tratamentos térmicos. A gente vai, em geral, induzir uma transformação de fase, né? A gente está vendo isso desde o começo dessa parte de aço, a gente já viu e eu friso de novo que toda essas diferentes microestruturas que a gente chega em aço, e agora isso está claro para vocês, é só por conta dele sofrer essa transformação ferrita para austenita. Então, sempre que eu for fazer, ou quase sempre que eu for fazer uma tratamento térmico em um aço, eu vou estar induzindo alguma transformação de fase, tá? Posso estar aí modificar tamanho de grão, isso aí vai ser bem importante em aços também, mas em não ferrosos também, vai ter bastante. E esse último ponto aqui é um ponto que a gente já tocou nele, que eu vou recuperar, que a gente, em geral, vai querer também usar tratamento térmico para recuperar ou recristalizar o metal. Então aqui tem alguns tratamentos térmicos, os principais que a gente usa para aço, tá? Tem outros, tem vários outros, mas vamos focar aqui nos principais. E começar pelo recozimento. A gente já usou esse nome, a gente já meio que viu o que é isso. É basicamente um aquecimento e permanência em uma certa temperatura, por um certo tempo, seguido de um resfriamento lento, que geralmente a gente faz no forno. Esse resfriamento lento é uma coisa que eu também falei para vocês, não escrevam isso na pedra, tá? Isso é subjetivo, a gente fala que esse resfriamento é lento. Mas lento quanto? Depende do tamanho do forno, depende do tamanho da peça, tá? Então, não tem uma característica que está escrita na pedra, olha, isso aqui é um recozimento. Tá? A gente geralmente associa recozimento com um resfriamento mais lento, mas isso é qualitativo, tá? Não é totalmente quantitativo, é qualitativo. Então usamos aí em aços, ferros fundidos, ligas não ferrosas. Tá? Então por que a gente vai querer fazer o recozimento? Exatamente os motivos que a gente viu até agora. Né? Então, induzir alguma transformação de fase? Pode ser. Mas quase sempre, assim, muitas vezes, não quase sempre não, muitas vezes que a gente vai fazer o recozimento é para melhorar a dutilidade do meu material. Lembra que se a gente usa um resfriamento lento, a gente cai naquelas microestruturas perlíticas, perlita grosseira, né? A gente cai em microestruturas mais grosseiras que têm melhor dutilidade. Então, se a gente quer ter um aço numa condição fácil de deformar, a frio, a gente geralmente vai fazer primeiro um recozimento. Então, se a gente vai lá, faz um recozimento e deforma esse material a frio, lembra da nossa aula lá de mecanismos de endurecimento? Que agora esse aço aí está cheio de discordância, né? Então,
uma outra coisa que eu posso querer fazer também é usar esse tratamento térmico para recuperar ou recristalizar esse material. O que é isso? O que é essa recuperação e recristalização? Então, acabei de falar, quando a gente deforma o material, a gente encrua ele, né? Com isso a gente aumenta a densidade de discordâncias, cai a resistência, cai a dutilidade, mas aumenta a resistência. A gente viu isso na parte de mecanismos de endurecimento, né? Então, o que a recuperação e a recristalização fazem é exatamente o que está no nome delas, recuperação, recupera. A gente recupera essa dutilidade perdida a custo da resistência. Tá? Então, isso só acontece em temperaturas elevadas, da ordem de metade da temperatura de fusão ou mais. Então, o que está acontecendo é a gente pega esse material que está no estado deformado, então, de novo, cheio de discordância, que está lotado de discordância nesse material. Quando a gente aquece esse material, então aqui está tempo, né, mas pode ser temperatura também, a primeira coisa que vai acontecer é essa alta densidade de discordância que está aqui, todas essas discordâncias elas vão tender a se arranjar em estruturas que diminuem a energia livre dessa microestrutura. Então, se a gente der um pouquinho de mobilidade para essas discordâncias, elas vão se organizar em contornos de subgrão, então vai ser como se eu formasse redes ou teias aqui de discordância por toda a minha estrutura do meu material. Tá? Algumas discordâncias vão se anular e outras vão entrar aí nessas paredes, nesses contornos aqui, nesses arranjos de discordância. Então a minha microestrutura vai ser o que eu chamo de uma microestrutura recuperada. Minha densidade de discordância caiu e o que aconteceu então, a minha resistência caiu, lembra que essas coisas estão conectadas, e a minha dutilidade aumentou um pouco. Então isso é um material recuperado. Agora, se eu der mais temperatura e mais tempo, o que o material vai querer fazer é nuclear grãos completamente novos. Então, grãos totalmente novos vão se formar lá dentro. Esse é o processo de recristalização. Então, isso vai começar, terminar, e depois, se eu deixar mais tempo, o grão vai começar a crescer. Então, se eu olhar aqui dureza, né, ou resistência, as duas vão cair na medida que eu deixar esse material mais tempo em alta temperatura, e a dutilidade ou formabilidade, né, vai aumentar. Então, a recuperação, a recristalização são muito comuns aí, elas vão acontecer no recozimento. Se a gente pegar as temperaturas aqui que a gente faz o recozimento, tá aqui as temperaturas que a gente faria para um aço, dependendo da composição, a recuperação e a recristalização vai sempre acontecer. Se a gente tiver essas temperaturas aqui, são da ordem aí de metade da temperatura de fusão dessas composições ou maior, né? No caso, usaria temperatura líquidos aí, não temperatura de fusão, né? Então, olha que interessante, o recozimento a gente vai fazer, essas nomenclaturas aqui são comuns, tá? Essa linha A3, essa linha aqui que separa o campo da austenita do campo ferrita mais austenita. Então, a gente vai fazer logo acima de A3 o recozimento nos aços hipoeutetoides, tá? Porque a gente quer dissolver, formar tudo austenita, né? Tirar qualquer deformação, e aí com o resfriamento lento a gente vai formar ferrita primária mais perlita, né? Então se a gente tiver esse resfriamento lento, que é o comum aí do recozimento. Agora, para aços hipereutetoides, vocês devem pensar assim, por que eu não faço aí em cima de ACM, né? Que então é essa linha que separa o campo da austenita do campo austenita mais cementita. Vocês devem lembrar que a gente viu a microestrutura de um material que a gente parte aqui do campo austenítico e resfria rapidamente, de um material hipereutetoide, que a gente faz isso. Vocês lembrarem, é aquela perlita com cementita no contorno de grão. Isso é extremamente frágil, muito indesejado. Então, se a gente tem um aço hipereutetoide, não tem por que a gente jogar essa cementita aqui em solução. O ideal é a gente fazer nesse campo aqui. Porque se a gente faz esse recozimento logo acima de A1, que é a temperatura eutetoide, né? Se a gente faz logo acima de A1, a gente pegou toda a ferrita que a gente tinha, que é a fase que vai levar a qualquer deformação aqui no material, jogou lá em cima, essa fase se transformou em austenita, já perdeu qualquer alta densidade de discordância que ela teria, e aí no resfriamento, né, então aqui a gente está com austenita mais cementita, essa cementita não está no contorno de grão da austenita, né, ela está onde quer que ela estava devido ao processamento que a gente fez. No resfriamento, essa austenita residual
se transforma em perlita, né? Então a gente não fica com aquela microestrutura inconveniente lá de perlita com aquele esqueleto de cementita que a gente discutiu anteriormente, tá? Então essas são as temperaturas que a gente faria aí recozimento em aços, né? Recozimento pleno que a gente chamaria. Taxa de resfriamento lenta, em geral, vai levar aí perlita grossa. De novo, isso não está escrito na pedra. Nem sempre um recozimento vai gerar uma perlita grossa. A gente teve uma discussão bem longa agora sobre diagramas TTT, diagramas TRC. O que formar vai depender da taxa de resfriamento que ele está sofrendo e do diagrama TRC do aço. Se mesmo um resfriamento lento levar à formação de bainita, pode ser que um resfriamento lento no forno me resulte aí em bainita ou martensita, tá? Depende do aço, depende, tá? A gente tem que analisar caso a caso. Em geral, vai formar uma microestrutura mais grosseira, como uma perlita grossa. Se a gente deixar aí dias resfriando, por exemplo, ou muitas horas, vai tender a formar uma perlita grossa, mas não é uma regra, tá? Depende do aço, depende da peça, depende do forno. Segundo tratamento, então, que a gente vai ver aqui é a normalização. Ela é quase igual ao recozimento, com a diferença que a gente vai fazer um resfriamento ao ar, tá? Então, esse tratamento aqui só tem essa diferença. A gente resfria ele um pouco mais rápido, tá? Não deixaria ele lá dentro do forno. Então, o que a gente teria aí é a formação aí de uma microestrutura um pouco mais fina do que a gente teria no caso do recozimento, né? Então, como o resfriamento aqui é mais rápido, em geral a gente pode fazer, né, da parte dos ácidos hipereutetóides acima de ACM, tá? Porque o resfriamento é mais rápido, a gente não vai formar mais aquela estrutura de equilíbrio lá, né? Pode ser que a gente chegue até a formar aí uma perlita fina, uma bainita, tá? Então, normalmente a gente pode fazer numa temperatura aqui acima de ACM para aços hipereutetóides, né? E de novo, nem sempre vai formar uma perlita fina, vai depender do material que eu tenho. Pode ser que eu forme aí uma bainita, pode ser que eu forme uma perlita grossa, depende, tá? Terceiro tratamento térmico que a gente vai ver aqui, já falamos sobre ele, a têmpera, né? O resfriamento rápido, partindo lá da austenita, visando a formação de martensita, né? Então, uma têmpera bem sucedida, por exemplo, seria essa aqui mostrada nesse diagrama. Está aqui o meu diagrama TRC, né? Tem que ser o TRC, que eu estou colocando uma curva de resfriamento. Eu consegui evitar o núcleo e a superfície, né? A superfície aqui, o núcleo aqui, de encostarem ali no meu nariz. Tive a transformação, MS começou, MF acabou, tenho aqui a minha martensita. Vimos também que quase sempre essa têmpera vai ser seguida de revenimento. Então está aqui o meu revenimento, que é a formação da microestrutura ferrita mais cementita chamada martensita revenida, a partir da microestrutura barra fase chamada martensita, né? Então, isso aí é um aquecimento até uma temperatura intermediária, tá? Esse diagrama aqui, lógico, daqui em diante, eu estou plotando na mesma curva, mas esse diagrama não se aplica mais, né? Esse diagrama é a decomposição da austenita, aqui eu tenho martensita, então não significa nada quando isso aqui cruza essa linha, tá? Não enxerguem desse jeito. É só uma representação da temperatura que a gente pegou esse material aqui, aqueceu na temperatura que a gente quer fazer o revenimento, começamos a formação aí de carboneto mais ferrita, mantemos, resfriamos, chegamos lá na nossa martensita revenida. Então fazemos isso para melhorar a dutilidade da martensita, as custas aí de resistência mecânica, né, de limite de escoamento. Dois, então, tratamentos térmicos um pouco diferentes que a gente tem que são associados a esse. Primeiro é a martêmpera. A martêmpera é igual a uma têmpera. A única diferença da martêmpera para têmpera é que ao invés de a gente pegar esse material e resfriar ele direto, então tá aqui minha linha MS, eu já resfrio ele com tudo e atravesso MS, MF num resfriamento só. Se eu tenho uma peça que ela tem aqui um certo gradiente, ela vai formar uma espessura razoável, ela vai formar um gradiente de temperatura razoável. Se eu pego essa peça e já transformo tudo de uma vez, a minha superfície vai começar a transformar muito antes do meu centro. Isso, como
isso tem um ΔV, né? Tem uma diferença de volume da austenita para a martensita, né? Essa transformação aí que acontece por cisalhamento tem um ΔV, né? Vocês sabem que o CFC é mais compacto que o CCC. Se eu deixo isso aqui acontecer livremente, dependendo desse ΔV, que vai ser, eu posso ter uma tensão residual muito forte que pode quebrar minha peça. Então, uma coisa mais interessante, que pode ser interessante em alguns casos, é eu jogar isso daqui num banho de sal, de algum sal fundido, por exemplo, que funde aqui numa temperatura acima de ms. Eu deixo o centro e a superfície chegarem nessa temperatura, né? Então eu jogo abaixo aqui de um nariz, do nariz aqui, por exemplo, e aí eu termino o resfriamento depois. Então com isso eu continuo formando 100% de martensita, mas eu reduzo eventuais tensões residuais aqui, tensões térmicas, não residuais, tensões térmicas, que podem quebrar minha peça, né? Lembrando que se eu estou falando de têmpera aqui, pode ser que seja um aço mais alto carbono que não seja tão dúctil. Então essa operação de mar-têmpera aqui evitaria ou dificultaria a presença de trincas, né? Mas depois eu vou fazer o revenimento da mesma forma, tá? Então essa é a mar-têmpera. E a aus-têmpera, ela é já um pouquinho diferente. A ideia dela é a gente fazer o que a gente fez com a mar-têmpera, só que ao invés de resfriar antes dele cruzar, né, a minha curva de início aqui de transformação, eu deixo ele transformar. Então, ao deixar ele transformar, eu vou transformar ele aqui bem aqui embaixo, né? Geralmente o objetivo é eu formar aí uma bainita inferior, né? Que é o que a gente viu que com propriedades mecânicas de resistência e às vezes até de utilidade melhor do que a bainita superior. Então eu deixo ela transformar e aí eu resfrio, eu já acabo direto com a bainita, tá? Austempera então é um jeito aí efetivo para eu ter uma bainita bem uniforme. Não é o único jeito, né? A gente viu aí para alguns aços, a gente viu lá para aquele 4130 lá, que dependendo do resfriamento que eu coloco, mesmo no resfriamento contínuo, eu já formo quase 100% de bainita, tá? Então, o austempera não é o único jeito de formar a bainita, mas é um que ela vai tender a ficar aí bem uniforme, que eu conseguiria aí, em alguns casos, até 100% de bainita.